Como nós faríamos, né? Hoje temos um tema importante aí para falar sobre captação de recursos através de projetos para os nossos observatórios. Então, hoje, né, nós temos conosco a MIT, que é consultora do Observatório de Brusque, e temos também o Mauro, que é voluntário do Observatório de Joinville, para conversar com a gente, compartilhar um pouquinho das experiências, né? Então, é o público que já está aqui conosco, aqui, né, online, fique bem à vontade, né? Depois a gente também pode ir conversando, é para ser um bate-papo, né? Uma troca de experiências. Então, fiquem à vontade para interagir por microfone mesmo, por áudio, né? Ou aqui no chat também. Evandro está comigo aqui também para a gente tocar a conversa aqui, né? E trocar umas ideias com o pessoal. Então, a gente quer saber, né? O que esses dois observatórios tem feito, né, novidades aí que possam compartilhar para que os outros observatórios também possam aplicar, né? Esse é o objetivo. Evandro, passo a palavra para você. Tá? O teu microfone está fechado, Evandro. Perdão. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos, de todas aqui, dizer que e do Mauro, a MIT de Brusque e o Mauro de Joinville, para trocar um pouco de experiência. Eu acho que essa ideia do como nós faríamos é justamente isso, compartilhar boas práticas e até dar um suporte, por exemplo, se a gente puder ajudar algum outro observatório que quer iniciar alguma ação que a gente vai apresentar aqui, alguns esclarecimentos, a gente também sempre vai estar à disposição para tentar auxiliá-los, tá certo? Então, eu devolvo a palavra, Deise, para que os nossos palestrantes de hoje possam fazer as suas exposições. Muito bem, então passo a MIT e depois a Mauro pode se apresentar e a gente conversando aí. Bom dia. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem, Deise? Porque para mim está falhando um pouquinho. Para mim oscilou um pouco, fiquei na dúvida se era minha internet ou não, mas agora voltou ao normal. Tá, então tá. Meu nome é Miti, eu sou consultora em gestão aqui no Observatório Social de Brusque desde 2019. Sou formada em administração, tenho pós em administração pública e estou aqui para falar um pouquinho das felicidades e das dores dessa área de captação de recursos, né? Eu até queria falar assim, quem quiser deixar a câmera ligada, pode deixar, porque fica uma coisa assim, um pouco mais calorosa a gente olhar para as pessoas, né? E quando me convidaram, quando o Evandro comentou sobre esse evento, sobre esse bate-papo, eu pensei, como é que eu vou... Eu não tenho cacife para dar todas os caminhos de captação. Então, o que eu pensei? Vou tirar uma foto do observatório, do status quo, de como é que está o observatório nessa parte de captação, e a partir daí, né, a gente conversar sobre o que a gente está fazendo nessa área. Eu não sei se o Mauro quer se apresentar, Mauro, antes de eu começar. Não, pode ser depois, pode continuar Tá. depois. Então tá, eu fiz então uma apresentação super simples. Daisy, quer colocar? Oi? Acho que a Daisy vai colocar ali a apresentação. Então, meu nome é Miti, sou assessora em gestão aqui no Observatório Social de Brusque, e eu realmente tirei uma foto, pode passar já para o segundo. Uma foto de como é que a nossa engrenagem ali da nossa lupinha, ela está sempre em movimento, né? Então, hoje a gente tem 6 formas diferentes de captar de recursos, né? Nesses 11 anos de observatório, vários caminhos foram testados, né? Então, a gente tem ali primeiro os mantenedores. Nós temos hoje quase 30 mantenedores e parceiros que, ou na forma de prestação de serviços, ou na forma de contribuição mensal, mantém a nossa engrenagem rodando, tá? Felizmente, não há uma troca muito grande de mantenedores. O que aconteceu na pandemia foi, assim, uma renegociação, né, dos valores, para realmente eles poderem continuar apoiando aqui o observatório. Mas não tem, assim, muita desistência no meio do caminho. Acho que as entidades e empresas que nos apoiam
acabam acreditando no nosso trabalho e dando sempre continuidade a esse apoio. Esse apoio não tem um mínimo, então a gente tem assim empresas que doam R$50 por mês, e aí tem entidades que doam um pouco mais. Então, essa sempre foi assim, o carro-chefe, na verdade, da entrada de recursos do observatório. Evandro, tu me corrige, tá? Porque tu tá há 11 anos no observatório, eu só tô há 3. Qualquer coisa tu me corrige. Então, essa fala vale tanto para os mantenedores quanto para parceiros e apoiadores. A gente tem parceiros que não colocam dinheiro na nossa conta, mas nos prestam um serviço, né? Então, a gente tem hoje uma empresa que faz a nossa gestão das rotinas financeiras. A gente tem uma empresa de fotografia que faz a impressão das fotos do nosso programa de educação fiscal e cidadania. A gente tem uma empresa parceira também na parte de contabilidade. E a gente tem os parceiros de programas específicos. Então, assim, a Unimed Brusque nos apoia num ou 2 programas específicos. A contribuição dela é uma contribuição já direcionada para esses programas. A gente, esse ano, passando ali para o terceiro ponto, FIA, a gente fez a inscrição no edital do FIA. A gente sempre teve um pouco de cuidado, né? Porque é dinheiro público, não é dinheiro público. A gente viu o nosso regimento, né, nosso estatuto do observatório, a gente estudou e, sim, o observatório ele é apto a receber o dinheiro do FIA. Tem sido uma aventura à parte na vida do observatório. Algo que era para caminhar, assim, de uma forma muito mais fluida e, no final das contas, beneficiar quem precisa, né, que são as crianças. É um processo um pouco atribulado, né, Evandro? Até hoje de manhã a gente estava numa reunião com o controlador-geral aqui do município para falar sobre o FIA. Olhando assim bem de fora, a relação que a gente tem com os entes públicos, eu acho que é muito positivo nesse momento do FIA, porque tem bastante problemas acontecendo, um diálogo bem legal com eles. O FIA, ele vai arcar com uma parte dos valores do programa de contação de histórias até outubro. E, enfim, foi uma primeira experiência, né? Talvez se ele funcionasse como deveria, seria um pouco mais fácil. A gente está com um outro edital em aberto, que é das penas pecuniárias, que é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Geralmente, esse edital sai ali no mês de abril, tem até o último dia útil do mês de abril para a gente poder fazer ali a inscrição. E geralmente é para compra de algo mais físico, né? Não é tanto para manutenção de um programa ou na prestação de um serviço de um projeto. Geralmente é alguma coisa mais física. A gente pediu um carro, um veículo, para poder dar o apoio aos nossos programas, tanto na parte de educação quanto de monitoramento de obras públicas. Mas vai aí 3, 4, 5 meses até ter uma resposta. A gente tem chances, né, de receber. A gente já recebeu uma vez esse valor, a gente conseguiu comprar acho que 2 ou 3 laptops para o observatório, mas, enfim. 3 laptops foram. Oi, Evandro? 3 laptops. 3 laptops. Então, a gente colocou os carros, estamos esperando o resultado desse edital. Outra forma de captação é aquela busca incessante por editais, né? Aí eu coloquei ali Prosas, a própria BCR, Bússola Social. O que eu sinto como maior dor nesses editais? Os editais hoje, eles são muito específicos, né? Então, a gente sabe que tem áreas e tem setores da sociedade que têm problemas muito, assim, latentes, né? Questão indígena, questão do negro, LGBTQI+, são realmente programas muito latentes. Mas, por outro lado, os nossos programas, notadamente Educação Fiscal e Cidadania, a gente não faz diferenciação. Ou a gente atende todo mundo, pensando que todo mundo tem direito a essa formação cidadã, a essas informações, ou a gente não tem como segmentar. E essa talvez seja a maior dificuldade para a gente se encaixar, às vezes, nos editais. Porque não, só criança carente, ou é só criança indígena, ou é só mulheres não sei o quê. Então, eu entendo porque existe, talvez até o controle do recurso, ou o foco da empresa, da entidade que tem o recurso,
é aquele, mas é a minha, assim, eu sinto como maior, assim, desafio para o observatório. E agora, assim, mais recentemente, a gente tem fechado um diálogo bem perto, assim, com as cooperativas. A gente já é cooperativa de mercado, e a gente, cada cooperativa tem um valor voltado para investimento social. E algumas cooperativas elas, têm editais para uso desses recursos. Tá? A gente agora conseguiu fazer uma parceria com a Via Cred, que ela vai, né, arcar e vai nos apoiar nos programas de educação fiscal e cidadania. Eu acho que é isso, pessoal. Bem sucinta e geral. Essa seria o nosso retrato. Eu gostaria de mudar uma situação, eu acho que pode ajudar alguns observatórios que querem desenvolver alguma atividade em cidadania fiscal, né? Cidadania fiscal. A questão de uma lei em Santa Catarina, especialmente para observatórios catarinenses, que é mais ou menos uma lei Rouanet para a cultura. Então, você pode, por exemplo, é uma lei que já está em vigor, né? Você pode buscar, se apresentar um projeto cultural, nós aqui temos a contação de história, e nosso estatuto fala que a gente desenvolve atividades culturais também, isso é um requisito da lei, e a gente vai, então, buscar a captação desse recurso junto ao Estado, seria mais ou menos assim, para o pessoal entender. Nós vamos apresentar um projeto cultural, que é a contação de história, né? É uma atriz que faz a interpretação de histórias, com temas, assim, de positivos, né, de cidadania e tal. E aí o Estado, aprovando o nosso projeto, ele nos dá uma carta para a gente captar esses recursos, né, de empresas da região que iriam, em vez de pagar o ICMS do Estado, pago para a gente, entendeu? Então, essa é uma nova. E, nesse caso, como a MIT, ela trabalha mais no observatório, né? Ela não tem muito mais tempo, tadinha. A gente conversa sobre isso, né, de vez em quando, acabou abraçando todas as áreas, na verdade, né? Todas as áreas a área de monitoramento de obras, a área de educação fiscal, a gestão do observatório como um todo, questão das licitações e tudo mais. Aí a gente tem um parceiro nosso, um conhecido, que é voluntário do próprio, ele faz projetos. Inicialmente ele não queria nem cobrar para apresentar um projeto, porque ele é extremamente sensibilizado com a nossa causa. Mas eu falei para ele, não, cara, se você não cobrar, eu não vou ter coragem de te pedir de novo daí, né? Então, eu gostaria que você cobrasse, porque na própria lei, ela já existe uma previsão para pagar o projeto, né? Então, isso daí já está contemplado na própria lei, né? Então, não é o observatório que vai pagar esse projeto, ele só vai ser pago se ele for aprovado, né? Então, nesse sentido, se alguém quiser mais informações depois, a gente pode passar, mas é uma grande oportunidade, né? Quer se complementar, Mitch? É o PIC, é o Programa de Incentivo à Cultura. Enfim, né, tem envolvimento da Fazenda Estadual e da Fundação Catarinense de Cultura. E outra coisa, uma verba na ordem de 75 milhões de reais para serem aplicados exclusivamente em Santa Catarina. Então, a gente vai pleitear isso, nós vamos apresentar um projeto, não sei se para esse ano ou para o ano que vem, né? A gente está discutindo ainda. É mais provável do que o ano que vem, né, Mitch? Esse limite é para ontem, já, mas o pessoal mais racional ali, não, calma, fazer com calma. O que acontece? A gente tem que fazer a inscrição na plataforma do PIC. O projeto aprovado. Com um projeto aprovado, as empresas captam recurso com as empresas que também fizeram uma inscrição nesse programa. Com 20% captado, a gente tem o projeto em execução. Tá? Ele não tem um prazo, esse edital é contínuo, então a gente pode estar sempre ali tentando o recurso, só não pode dar com 2 projetos em aberto, parece. Tu tem que tentar um, não deu, tenta outro. E projetos para 12 meses. Então, o que a gente está pensando é falar com o Gustavo, né, que é esse nosso voluntário, da gente fazer essa inscrição para a contação de histórias para o ano que vem. E aí, tanto para a parte presencial quanto virtual.
Mas bacana que aí tem tudo a ver com a questão da cultura, né, Mitty? Então dá para encaixar bem ali, né? Isso. Tá desligado teu microfone, Evandro. O observador social mirim já não entra tanto, né? Porque é mais educacional. Agora, esse da condição de história e cultura. Tanto é que a quem aplica isso é uma profissional formada em artes cênicas, né? Então, seria isso aí. Mas, assim, a gente pode passar mais informações, oportunamente, se alguém tiver alguma informação, se quiser mais alguma informação, né? Sim, a gente conversa mais um pouco a respeito ainda, Evandro. Mas tá bom, então. Muito obrigado, Mitty, aí, pela tua participação, né? Se alguém tiver dúvida, quiser fazer pergunta também, ela fica disponível. Isso. Podemos passar para o Mauro agora, para ele trazer também um pouco da experiência de Joinville, e depois a gente conversa mais aí. Eu já anotei alguns pontos que eu quero conversar com os dois depois. Vai lá, Mauro. Vamos nessa, então? Tá legal. Vamos Bom lá. dia, pessoal, para quem não estava aí. Meu nome é Mauro Costa Faria. Eu estou aqui no Observatório de Joinville desde o começo, sou um dos fundadores. E nós aqui somos bem mais fresquinhos do que Brusque. A gente começou a luta, acho que em 2017, 2018 formalizamos. Estamos aí no segundo mandato, na segunda diretoria, que é do Fabiano. Já está no segundo ano, então são 4 anos de atividade. Depois da hora que eu fazia a minha parte aqui, eu gostaria que o Fabiano estava aí junto, até que ele falasse um pouco também, porque ele é o voluntário mais dedicado, foi tão dedicado que chegou a virar presidente. Mas, assim, eu lá no começo, a minha função maior, falando sobre mim até um pouquinho, para quem me conhece, eu era funcionário do Banco do Brasil, saí no plano de demissão e tenho a minha empresa aqui. Se alguém de vocês conhece ou não, vou fazer propaganda, porque a gente fabrica o pão de queijo mineirinho. Então, acho que em alguns lugares aí, Brusque eu sei que tem, Blumenau, espero que tenha em todos os lugares. Então, hoje, meus filhos tocam a empresa e eu tenho um pouco mais de tempo para dedicar a essas causas. E no começo, aqui em Joinville, a gente se dedicou bastante para criar o observatório, embora Joinville seja uma cidade que é mais arrecada no estado, uma cidade grande, industrial. Aqui em Joinville é bem complicado as coisas de um modo geral. A gente tem muita dificuldade para assim começar o observatório, principalmente nessa parte aí de apoio das entidades e apoio financeiro. A gente até, algumas coisas, a gente andou se baseando até em alguma coisa que a gente sabia de Brusque e Blumenau, a gente buscou alguma troca de informação, mas quanto à arrecadação e à parte financeira, assim, foi bem trabalhoso, foi um corpo a corpo, assim, eu como peguei o cargo de tesoureiro lá no começo, com a ajuda de vários, né, e assim, uma grande parte dos mantenedores a gente conseguiu até pelos contatos comerciais que a gente tem com outras empresas e tal, mas foi uma luta difícil, porque a gente não tinha o apoio das principais entidades, apoio assim do jeito que a gente gostaria que fosse, porque todos nos apoiaram do começo, né? A gente, para criar o observatório, fizemos uma peregrinação aqui nas entidades, maravilha, tudo bem, tudo beleza, mas na hora de transformar em arrecadação, a coisa é bem mais complicada. Aí, Blumenau, por exemplo, o observatório sempre teve apoio da CIB, que até a sede era lá junto com eles. E aqui em Joinville nós temos a CIG, que é uma entidade muito forte no estado, rica, bastante, né, associados e participantes, e a gente nunca conseguiu direito um apoio deles, a gente está batalhando por isso. E aí, ainda hoje, a gente não tem um apoio do jeito que a gente gostaria. Por um período eles andaram contribuindo financeiramente um pouco com o observatório, depois, quando chegou a pandemia, com desculpa da pandemia, encerraram, não ajudam mais financeiramente, e como apoio bem formal, verdadeiro, nunca nos deram. Agora mudou uma diretoria esse ano, tem uma pessoa assim que a gente acha que é uma mulher, primeira vez que assiste tem uma presidente mulher, ela é empresária e é uma pessoa do nosso meio que a gente conhece. A gente vai batalhar para ver se, a partir desse ano, a gente efetiva uma cooperação maior, tanto de apoio nas ações do observatório, de um modo geral, e apoio financeiro também, porque a gente entende que se a CIG fizesse isso, abriria-se mais portas para a gente, sabe? E assim, a sobrevivência nossa financeira, nunca conseguimos ter um plano efetivo, assim, um projeto e vamos executar isso. Foi sim, foi na garra mesmo, né? Conseguindo os participantes, como a Mitty falou lá de Brusque, a maioria é constante, tá? Desde o começo, nós também temos vários casos assim. Alguns, na pandemia, ou diminuíram ou desistiram,
Então, a gente chegou a ter uma arrecadação, a nossa arrecadação é bem baixa, não sei qual é de vocês, eu gostaria até de saber depois. Joinville, a gente chegou a ter 8, 9 mil de arrecadação. Hoje, a gente sobrevive com pouco mais não chega a 5 mil reais. E nós tínhamos sede próprias, doadas, hoje nós não temos sede própria, a gente tem um espaço que a Jorpene aqui no sede, e essa é uma batalha que a gente vai começar a buscar de novo agora, ver se a CIR nos apoia para a gente tentar fazer o observatório crescer e ter mais suporte financeiro. Algumas coisas que a gente conseguiu fazer aqui de projetos, depois o Fabiano pode até falar um pouco melhor sobre isso, foi através da Sicredi. A Sicredi foi a empresa que mais nos ajudou até hoje aqui, porque a gente, com esse programa aí que a gente copiou e está tentando implantar, está começando agora, lá de Brusque, que é a Educação Mirim. Então, baseado nesse projeto lá de Brusque, a gente até conseguiu que a Unimed daqui de Joinville também nos desse uma contribuição mensal. Hoje eles contribuem com a gente com R$300 por mês. Na verdade, R$300 por mês eu acho que é o máximo que um ou outro aí coopera com a gente. A maioria também é como a Mitch falou, é R$50, R$100 e assim vai. Então, é uma luta, sabe? A gente percebe também que de uns tempos para cá, parece que a coisa ficou um pouco mais complicada e, assim, a motivação também parece que diminuiu um pouco, porque quando a gente criou o observatório aqui, a gente estava naquele auge, né, da Lava Jato, prendendo corruptos, e uma luta bem forte nesse sentido. E essa coisa inverteu, né? O governo entrou, o governo novo, a gente tinha esperança nessa parte assim, boa, mas ficou até estranho, porque o governo em si não apoiou explicitamente esse lado, embora a gente saiba que é um governo bem diferente dos outros nesse ramo da corrupção. Então, a gente percebe que, com esses ministros do Supremo agindo do jeito que agiram e não dando mais esse foco de castigar os corruptos, dá a impressão, assim, que todo mundo deu uma amenizada, sabe? Então, parece que o observatório, não sei se chega alguém perceber isso, parece que fica mais difícil, assim, do pessoal entender o trabalho do observatório aqui na cidade, até por causa da falta de apoio assim, mais explícito das entidades. Nós temos um trabalho muito legal, que o Fabiano vai poder explicar para vocês aí, de alguns voluntários aí que fazem, na parte de obras, algumas coisas bem legais que a gente percebe que a gente consegue fazer aqui na prefeitura. A prefeitura de Joinville, ela até veio de um mandato aqui de um empresário de 2 mandatos, que saiu na última eleição e entrou agora o prefeito mais novo, que é do Partido Novo, mas em termos de corrupção e coisas mal feitas, assim, aqui em Joinville a gente não teve muitos problemas. A administração do prefeito anterior andou corrigindo muito isso, que vinha de prefeituras anteriores, que passou pela mão do PT, que era incrível. Então, a prefeitura de Joinville está bem, assim, nessa parte, pelo que a gente entende. O Fabiano e outros voluntários fizeram muitas visitas às subprefeituras. A gente nunca detectou coisas graves aqui. E parece que muita gente, às vezes, cobra isso do observatório. O que o observatório está fazendo para economizar? O que está descobrindo? E, na verdade, nem é só essa a nossa missão, né? Ela é bem mais importante, mais profunda, que é essa parte aí que o pessoal anda fazendo hoje, mesmo com os poucos recursos que a gente tem. Mas, assim como a Mitch colocou, que sei lá, vocês conseguem fazer um projeto, uma apresentação diferente, aí na parte da arrecadação, nós aqui temos uma dificuldade muito grande. Eu até, depois de um bom tempo aí, com essa pandemia, tudo andou mais devagar, eu até vou fazer um trabalho agora de ligar de um por um dos nossos mantenedores atuais, até para ver, né, o que eles estão achando, sentindo, para fazer um mapeamento disso. Eu vou fazer essa parte, e nós vamos ter que recomeçar aí. Estamos tentando agora de novo um trabalho com a CIG, para ver se, de uma vez por todas, a gente muda o quadro lá com eles. E se acontecer, a gente vai começar a ter que ter uma batalha de novo, porque o nosso observatório é muito pobre nessa parte de recursos financeiros, né? A gente não tem gasto quase nenhum hoje em dia, porque a gente usa a estrutura da Jorpene e fazemos nossas, até então eram virtuais, né? Mas agora a gente está começando a fazer presencial, e a gente combinou com nossos encontros, nós vamos alternar entre as entidades, até para a gente, porque eles já se mostraram dispostos a ceder esses espaços. Então, a gente pretende, já fizemos na Comac algumas vezes, já fizemos na Jorpene. Na Jorpene não chegamos a fazer, nós estamos lá. Queremos fazer a próxima na CIG, até uma maneira da gente mostrar presença e atividade para buscar, assim, esse apoio mais formal e mais efetivo, né?
Eu acho assim que não tem nada, nenhum segredo especial, a dificuldade é grande, a gente batalha aí corpo a corpo, e acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está aberto, eu passo para o Fabiano dar uma luz sobre isso aí, e depois a MIT, aí o pessoal, eu gostaria de saber quanto que o Observatório de Brusque hoje está conseguindo, vocês estão falando até em ter um carro aí, quer dizer, uma estrutura bem maior, né? A gente precisa realmente também fazer um pouco de movimento aqui para ver se a gente faz nosso observatório aí virar gente grande, ainda somos meio pequenos ainda. Tá legal, pessoal? Fabiano, queres falar, Fabiano? Fica à vontade. Sim, obrigado, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí o Mauro por estar representando a gente, né, por aceitar esse convite aí desse programa Como Nós Faríamos, né? O Mauro, como a gente falou muito bem, ele é um dos fundadores do Observatório, e são atitudes como essa aí de alavancar, de pegar uma bandeira, levar para frente, que fazem com que nós estamos hoje aqui, né? Estamos hoje por causa dos nossos fundadores que encamparam essa luta e não, vamos fundar e vamos para frente, e foi, né? Eu tive que sair um pouquinho da reunião, não peguei exatamente muito bem a fala do Mauro ali, mas pegando um gancho ali, no começo do observatório aqui de Joinville, a gente teve um problema muito grande, porque existia outro observatório aqui. Não sei se tu comentou isso, Mauro. Fabiano, não, essa parte eu nem comentei, sabe? Essa é uma das grandes dificuldades que a gente teve, eu até esqueci de falar sobre isso, você pode falar. Mas no resto, eu não tenho nada assim especial, eu só disse que você ia falar um pouco mais, tá bom, porque você está mais por dentro, assim, principalmente das pessoas que nos apoiam fora da parte financeira, que é na parte, né, de assessoria ali, na parte de jurídica, advogados, o que tem por fora da parte financeira, você está mais por dentro que eu. Então, essa parte eu gostaria que você pincelasse de um modo geral também. Não, tranquilo. E esse outro observatório aqui em Joinville, ele tem um nome muito semelhante no nosso, né? Observatório Social, né? Só que o que aconteceu? Esse observatório ele tinha um viés muito político. Ele foi criado localmente aqui em Joinville e ele tinha um viés extremamente político. Então, ele foi usado aí como base de palanque para várias coisas. E como nós chegamos com o Observatório Social do Brasil, Joinville, né? Quando a gente começou a fazer um trabalho junto à prefeitura, às secretarias, nós fomos confundidos com essa outra entidade, né? Então, até a gente explicar que não era a mesma coisa, que nós éramos uma instituição que fazíamos parte de um sistema nacional, explicar o que era, né? Isso aí demorou um pouco aí para a gente alavancar os nossos trabalhos e até captar receita, né? Aqui em Joinville, para captar receita é tudo muito difícil, né? Eu acho que em terra de alemão é mais complicado, né? Então, a gente começou pelas entidades, como o Mauro bem frisou aí, as entidades não nos apoiaram do começo até hoje, a gente tem um pouco de dificuldade em captar recursos das entidades, né? São algumas outras pontuais que nos ajudam. Muitas lojas maçônicas nos ajudam, né? Da nossa captação, da nossa receita, na verdade, aí vamos falar um número grosseiro, 60% são empresas, né? Entre empresas a gente pode dizer que são comércio, indústria, lojas maçônicas, entidades, e 40% aí são pessoas físicas, certo? Que também nos ajudam, né? A nossa captação mensal gira em torno aí de 4.300, 3.800, aí depende a nossa... Depende porque algumas dão arrecadação trimestral, outras dão um valor só anualmente, então essa é a média, né? Então, aqui na nossa região, a gente tem procurado fazer um trabalho de captação junto às entidades, para elas nos apoiarem, como o Mauro falou, mas é bem complicado. É bem complicado outra forma que a gente também está arranjando de captar recursos é com a questão dos projetos do Sicredi, né? Esses projetos sociais de educação fiscal, Observador Social Mirim, Guia do Cidadão, todos eles vieram através de recursos que nós escrevemos os projetos lá, ganhamos, né, e aplicamos esses projetos.
Então, é uma forma também da gente captar recurso aqui, tá? A gente não tentou na verdade, nem me passou pela cabeça esses outras formas de recursos aí que a Mitty falou, que é do FIA, aqueles do site ali, que eu não me lembro direito que ela falou, sites do social, alguma coisa social, né, Mitty? Sim, tem o Prosas, que é uma plataforma bem grande de redes digitais. Tem a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que sempre tem ali uma parte de editais. E tem aqui em Joinville, desculpa, não, Itajaí, o Bússola Social. Uhum. Também é como faz o Prosas, né? Tenta unir patrocinadores e captadores, né? No caso, as entidades, para captação de recursos. Mitty, o dia de doar também vocês aproveitam em Brusque, que eu lembro, né? Acho que em dezembro que tem o dia de doar. Né? A gente fez uma vez o dia de doar, mas não vingou, assim, sabe? Não foi algo que nos deu muito... Assim, ó, eu acho que o laboratório social é muito específico, assim, porque o que eu sinto em grupo, o que mais chama atenção, o que mais comove os programas com as crianças é a educação. É o que faz brilhar os olhos de muitos mantenedores. A gente sabe que os demais temas são mais espinhosos, né? Então, o que a gente tem feito é o quê? Através dos mantenedores mensais, manter, né? Meio feia essa frase, mas manter a roda girando, pagar os nossos custos fixos e aí arcar com a parte de monitoramento de gasto público, que inclui as obras, e tentar, via captação, focar no projeto de educação à cidadania, que é um valor mais alto de investimento, e é onde, assim, mercadologicamente falando, a gente pode ter mais certa na pelo objeto, por criança, por ser educação. Então, pegando esse olhar assim, um pouco mais estratégico, acho que essa parte da educação é que chama mais atenção para a captação, que dá mais abertura, sabe? Uma outra coisa que nos alavancou um pouquinho em termos de caixa aqui, o Mauro deve lembrar bem disso, foi um evento que nós fizemos aqui em Joinville, quando podia fazer evento, agora retornou, trazendo o Deltan Dallagnol. Naquela época estava em alta aí a Lava Jato, tudo, entendeu? Então, ali a gente conseguiu captar bastante recursos de patrocinadores. E aí sobrou uma reservinha, digamos dessa forma assim, para nós conseguirmos fazer um caixa que quando a gente precisa de pagar algum projeto, nós estamos precisando de alguém para analisar um engenheiro para analisar alguma coisa com a qualidade do asfalto. Entendeu? Pô, a gente vai lá, capta dinheiro, pega desse recurso e para fazer um projeto específico, né? Isso também é uma reservinha que a gente tem aí para alavancar esse tipo de projeto aqui em Joinville. Tanto que agora a gente está usando essa reserva nossa para aplicar no projeto do Observador Social Mirim, né? Que foi um projeto que a gente pegou aí de Brusque aí como padrão, né? Adaptamos um pouquinho aqui para a nossa realidade, né? Embora a gente também tenha ganho recurso do Sicredi, a gente teve que gastar alguma coisinha do nosso fundo, digamos assim, particular, né, do observatório, para investir nesse projeto, né? E aproveitando mais um pouquinho, o Mauro falou do nossa relacionamento com a prefeitura, né? Graças a Deus aqui na região de Joinville, né, nós temos pegando aí uma safra de prefeitos bons, né? Desde a gestão passada com agora a nova gestão, né? E no começo a gente teve uma dificuldade um pouco de ter abertura, né, com o novo prefeito, pelo fato que eu comentei com vocês do outro observatório, mas a gente mostrou que a gente está fazendo um trabalho sério, que é um trabalho que não vamos para a mídia jogar informações ao vento, desconexas, né? E resolvemos sempre os nossos problemas dentro de casa, da melhor forma possível, e se isso não tiver solução, a gente tem os caminhos legais, né? Que é que todo observatório segue, né? Para não gerar de um problema muito maior, e ter uma visibilidade negativa para o município, para Joinville, que também não é o foco nosso, né? Os problemas a gente tem que resolver dentro da nossa casa, né?
com os secretários, com o prefeito, né, se for o caso, com o Ministério Público, né? Então, como eu falei, nós viemos de 2 gestões boas, né? O nosso prefeito agora também está fazendo uma gestão muito boa. A primeira coisa que ele nos pediu foi uma reunião conosco, observatório, onde o Mauro também esteve presente, né? E nos deu assim uma abertura muito boa para realizar o nosso trabalho. É uma pena assim que nós estamos aqui os braços muito curtos, né? Então, com essa questão de pandemia, todo mundo já falou sobre isso, que o voluntariado está extremamente em baixa, né? Acho que todo mundo preferiu cuidar da sua família, do trabalho, saúde, do que se dedicar um pouquinho ao voluntário, né? A gente está fazendo campanhas aqui, USB na rua. Sábado, agora mesmo, a gente vai participar de um evento dos engenheiros, né, para tentar captar alguma mão de obra de engenharia, que estão precisando de algum voluntário de engenharia, né, para solidarizar esse pessoal, a nos ceder um pouquinho do seu tempo. Essa semana tivemos aí reunião com o pessoal do CREA aqui em Joinville para fazer parceria com ele. Umas 2 semanas atrás fomos à Associação de Aposentados aqui de Joinville, a gente conseguia captar algum aposentado aí que queira nos dar o seu tempo um pouquinho, mas não tivemos nada de captação, né? Então, é uma luta constante, né? Tanto na área de captação de recursos, como na área também de captação de voluntários, né? Captação de recursos, bobear ainda é pior, né? Porque o pessoal acha legal o nosso trabalho, acha muito importante o nosso trabalho, né? Nos bate nas costas, mas financeiramente não vem a ajuda. Então, eu acredito que em todo lugar é assim, né? Não somos diferentes de em outro lugar, né? Bom, eu acho que era isso aí que eu tinha para falar. Acho que o Evandro quer falar alguma coisa agora, mas depois eu quero que a gente pense um pouco, né, do que a gente pode fazer para virar esse cenário, né? Porque se a gente ficar só chorando aqui, a gente vai ficar chorando abraçado, porque realmente todos têm problema. Mas vamos pensar o que a gente pode fazer para superar isso, né? Queria falar 2 pontos, né? Primeiro, que o Mauro ali perguntou qual é a arrecadação de Brusque. A gente deve estar em torno de 11 mil, né, Mimite? Teve alguns aumentos aí eu acho que a CIB e o CDL aumentaram, né? Um pouquinho menos. Em torno de 10 a 11 mil reais por mês, né? Mas é fixo, é desde sempre quase esse valor, né? Foi crescendo, chegou nesse patamar aí. Mas a gente tem muito recurso que entra, por exemplo, anualmente. Tem uma empresa que dá 5 mil por ano, por exemplo, né? A Unimed, ela doa o material para executar o observador Mirim. Então, isso não está computado não está diluído nesse mensal aí, né? Nós, durante a nossa gestão toda aí, todos esses anos, a gente sempre fez um caixa de 2 a 3 mensalidades em aplicação, né, para ter essa gordura. Mas assim, ó, o diferencial aqui é justamente isso, né? Porque o observatório nasceu dentro das entidades. Brusque e Itajaí, existe um relacionamento talvez muito forte, não sei como é que é Joinville, né, e Blumenau, mas muito forte entre as entidades. Aqui existe muita harmonia. Nós temos o Conselho de Entidades aqui, que abrange os sindicatos patronais, as entidades de classe e também as associações empresariais, CDL, Associação Empresarial aqui de Brusque, né? Então, a gente tem um relacionamento muito forte. O Observatório faz parte desse conselho. Então, a gente consegue se expressar melhor ali e eles acabam se sensibilizando melhor. Os nossos maiores mantenedores hoje, eu acho que é a Via Cred, né? Que paga um valor bem considerável para o nosso educador fiscal. Não dá dinheiro direto para o observatório, mas se fosse contabilizar isso, nossa arrecadação seria bem maior. Essa parceria começou agora em julho. Começou agora. Mas os dois tradicionais, os maiores, 3, né? O Sindicato da Indústria Metalúrgica, que eu acho que deve ser muito forte em Joinville, a Associação Empresarial. O Sindicato da Indústria Metalúrgica, se não me engano, é 1.000 ou 1.000 e pouco por mês. O CDL é quase 2.000, eu acho, da MIT, agora vai para 2.000. 2.000. E a Associação Empresarial é 2.000 por mês também. Então, esses são os 3 principais, a Associação Empresarial, o CDL e o Sindicato da Indústria Metalúrgica. Aí eu queria fazer uma provocação para os colegas de Joinville, por exemplo, né, ou para qualquer outra cidade, se conseguirem organizar uma reunião com os presidentes do CDL de Brusque, da Associação Empresarial e da Indústria Metalúrgica, do Sindicato da Indústria Metalúrgica, né, patronal, eu acho que os 3 vão fazer questão de apresentar essa experiência, essa boa prática de Brusque.
certo? Para tentar motivar. Não faz sentido, por exemplo, o Brusque pagar R$2.000 por mês o CDL, por exemplo, ou a Associação Empresarial, e o Joinville está ali, né, pedindo esmola para as entidades e elas não ajudarem. Né? Nós não trabalhamos com pessoa física. A pessoa física, ela não ela até gosta do nosso trabalho, ela reconhece o nosso trabalho, só que para ela ajudar, não tem o mesmo apelo social, por exemplo, que tem uma APAE, que tem uma entidade que cuida de crianças ou de pessoas, né, com deficiência. Então, a gente não tem participação de pessoas físicas, só pessoa jurídica. E esses empresários que a gente tem esse apoio financeiro, né? Tem empresa que doa R$500 por mês, algumas, né? Sei que tem Mensageiro dos Sonhos, tem a FIP, que doa 200, né? Outros doam 250. Então, isso é desde sempre, né? Então, a gente tem esse valor, assim, muito consolidado já. Mas, como é que a gente conseguiu isso? É relacionamento interpessoal. Muitas vezes tem empresário, por exemplo, que doou dinheiro, mas não fui eu que fiz o contato, nem o nosso presidente. Foi alguém que a gente conhece, que tem uma influência sobre essa pessoa, e ele permitiu, então, que a gente pudesse sensibilizá-lo para ele participar desse projeto, né? Então, essa é uma questão. Uma outra questão, sabe, Fabiano, é que eu vou ser bem franco para ti, eu trabalho com voluntariado há muitos anos, muitos anos mesmo, né? Desde 94, por aí. E eu acho que o voluntário, ele pode ser muito aproveitado para atividades de apoio, ou atividades pontuais, né? Agora, não para execução. Isso a gente descobriu aqui em Brusque, inclusive, quando a gente começou a contratar os consultores, né? Então, os consultores, como eles são pagos, eles são muito mais produtivos, eles dão muito mais resultados aparentes, né? E, então, eu acho que, por isso que hoje, por exemplo, o Observatório tem dinheiro, mas tem um custo, talvez maior do que a própria receita, né? De vez em quando a gente tem que passar o chapéu ali para não pegar o dinheiro aplicado, né? É um esforço quase que direto aí, né? Apesar que eu estou muito no lápis, né, Mitch? Mas, assim, eu só queria trocar essa experiência. Poxa, para nós, acho que o Observatório Social de Santa Catarina, Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó, Florianópolis, tem que dar muito certo, né? Porque eles vão puxar o resto, né? Eu acho que a partir desses modelos e dos resultados dessas cidades, que são as principais cidades de Santa Catarina, eles vão puxar todo o estado, né? Vão motivar outras entidades também a criarem observatórios das cidades catarinenses. Então, para nós é muito importante, né? Muito importante que vocês se consolidem aí e que sejam referência estadual, né? Tanto Florianópolis quanto Joinville, quanto Blumenau, principalmente, essas três cidades são as maiores, né? Então, tem visibilidade também, tem imprensa na cidade. Aqui nós não temos imprensa estadual, temos imprensa municipal, né? Eu só queria compartilhar isso com vocês, né? E também, eu acho que tem mais uma coisa, que um dinheiro que a gente recebe também, agora depois eu volto aí, mas é que eu falei tanto, né? Vou passar a palavra para a Deise aí, desculpe. Ô, Evandro, foi muito bom te ouvir. Você hoje tem atividade profissional no dia a dia, assim? Você é muito ocupado? Como é que é? Eu sou bem ocupado, né? Nós temos uma empresa, né? Uma lavanderia. Na verdade, eu sou voluntário na lavanderia também, é do meu filho, né? Uhum. Mas eu também sou voluntário, sou tesoureiro da Associação dos Autistas aqui e também faço parte da diretoria da APAE. Não, porque, sabe, eu estou pensando aqui, se for o caso, e caso seja possível, né? O Fabiano sabe disso. Desde o começo aqui, a minha atividade assim, no observatório tem sido muito grande com as pessoas assim, com as pessoas de mais força, de autoridade, porque eu tenho mais conhecimento com esse pessoal, da imprensa e tal. Então, assim, nós estamos agora com um pedido de audiência lá para fazer uma reunião com a presidente nova da CIG aqui de Joinville. Ela é uma pessoa que os meus filhos com dela são amigos desde pequeno, de criança, a gente tem uma afinidade pessoal assim maior. Então, a gente tem uma facilidade até de conversar mais em cima disso. Mas eu imaginei até, caso, no dia que a gente conseguisse essa agenda, pudesse te passar, caso fosse possível, se você pudesse participar aqui com a gente, eu acho que somaria muito, sabe? Porque a gente percebe que é o seguinte, enquanto as entidades, como você disse, eu sei que Itajaí, Brusque, Blumenau, os observatórios foram criados dentro das entidades, essa iniciativa das entidades. Aqui não, aqui ninguém queria nem saber, né? E a gente batalhou, pessoas físicas aí, aposentados, o pessoal da maçonaria, nós éramos seis pessoas aí, eu e o Chu, era assim, líder de cada um com um grupo de 3, nos unimos e criamos.
Agora, foi essa dificuldade que está até hoje. Agora, o que eu quero que, se você pudesse participar de uma reunião dessa com o presidente da CID, é mostrar para eles que, se não houver o apoio deles explícito e financeiro, e chegar junto com a gente nunca vai conseguir evoluir do jeito que poderíamos. Mais do que isso, trazer as outras entidades também, sabe? Não assiste sozinha. Não, exatamente, abrir o caminho. A gente pode participar, eu vou com o maior prazer, e até vou tentar levar a presidente da ACIB, né, que é aqui de Brusque. Ela também é uma mulher, e se eu conversar com ela, ela é capaz de ir lá para nos ajudar a fortalecer essa conversa. Inclusive, até, só para vocês terem ideia, nós fizemos, durante a pandemia, nós ficamos sem realizar o Observador Mirim nas escolas, presencial. A gente pensou num game, né? Num game para trabalhar com esse tema com os alunos durante a pandemia. E nós fizemos alguns orçamentos e bateu R$500 mil, daí a gente conseguiu mais barato com a universidade aqui, em torno de R$80 mil, e fomos pedir patrocínio. Aí eu fui falar com o presidente do Sindicato da Indústria Metalúrgica, que também é o vice-presidente aqui da região da Fiesc, né? Cujo presidente é de Joinville, para pedir para ele dinheiro, né? A empresa dele não pode participar, os irmãos Fischer, que fabricam forno, essas coisas aí. Ele assim, cara, não, mas nós vamos levar, eu gostei da ideia. Aí ele marcou uma reunião lá em Florianópolis, né? Fomos eu, a MIT, a Priscila do Observatório, foi a presidente da ACIB junto, foi a reitora da Universidade aqui de Brusque, foi o presidente do CDL, foi o presidente do Sinduscom, foi mais o presidente do Cifitec, né, da indústria têxtil, e mais esse representante do CIMEB ali, que é o Demar Fischer. Quando chegamos lá, existiam umas 10 pessoas da Fiesc para escutar a Priscila e a MIT, né? E isso viabilizou um game, uma parceria muito maior. Tanto é que o projeto vai ser executado em todas as escolas do Sistema S de Santa Catarina, né, da Fiesc, do Senai. SESI, desculpe. Então, assim, é como eu digo, teve um encaminhamento, não pela gente. Se a gente fosse pedir uma audiência lá na Fiesc, talvez até nos atenderiam, mas seria uma pessoa que ia pegar uma informação e repassar para um superior, tal. Lá não, lá estava o diretor, né? Inclusive, o próprio presidente não participou depois, chegou lá depois só para comentar, porque ele estava retornando de uma viagem. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito cirúrgico, ser estratégico nos contatos, né? Não só pensando o que essa pessoa pode dar para mim, mas o que ele pode me apresentar de oportunidades. Né? Claro. Isso mesmo. Não, legal, o Fabiano aí ouvindo isso aí junto, nós vamos traçar um plano aqui e vamos viabilizar. Até depois, se vocês puderem me passar assim, para eu conciliar aqui, se tem um dia mais ideal, alguma coisa assim, porque a gente não marcou nada ainda. E eu tenho aqui, nós temos até um empresário aqui, que é o chefe aqui do Parque Perini, que é o Marcelo Hacker, é um cara, um vice-presidente da CIG. Na gestão anterior, ele até tentou fazer com que a gente conseguisse lá, mas o presidente lá não nos deu o apoio que a gente gostaria. Então, com a Marge agora, com essa nova presidente, eu espero que depois dessa conversa, se vocês puderem, alguém vir participar junto com a gente, provavelmente vamos ter êxito, porque eles precisam ser sensibilizados da importância disso, que é a coisa para frente, para o futuro, e que vai ser o braço direito da prefeitura. O prefeito atual aqui de Joinville, o Adriano, ele nos prestigia um monte, porque ele fala que não tem coisa melhor para ele como prefeito do que ter uma entidade igual a nossa ajudando ele aí, mostrando os caminhos, ou não deixando que exista, e trazendo para ele as coisas que a gente percebe por aí. Sim. Sim, a gente precisa mesmo dessa parte, desse tipo de apoio, e fazer com que as entidades, né, aceitem a gente e passem a patrocinar a gente em todos os sentidos. Não, é um prazer. Eu só não posso segunda, terça e quarta, que eu tenho aula. Quinta e sexta, sábado e domingo. Quinta e sexta. Não, aí já é um caminho, beleza. Então, quinta é o dia ideal, né? Quinta é um dia muito bom. Se for esse dia, qualquer dia deitar pode ser. Então tá, vamos tentar fazer aqui e a gente vai se comunicando aí. Beleza. Então tá legal. Vamos lá, Fabiano, quer dizer alguma coisa? Não, tranquilo, só gostaria de agradecer o Evandro, né? Então, a gente também chegou nessa conclusão, né? Que a gente, depender só de voluntário, não vamos conseguir fazer direito no nosso trabalho, né? Estamos pensando como resolver isso. Para isso tem que aumentar a receita. Mas vamos trabalhar junto, óbvio, vamos trabalhar junto aí. O Mauro também sempre nos apoia aí, vamos traçar um plano aí para ver se a gente consegue mais apoio aí das entidades aqui de Joinville. É isso aí. Obrigado.
Muito bem. Então, agora eu quero fazer, né, alguns comentários aqui para a gente costurar a conversa, né? Porque depois outros observatórios também vão estar ouvindo aí o nosso bate-papo. Então, assim, um ponto que eu gosto de trazer de provocação sempre, né, para que as diretorias dos observatórios, né, lembrem, pensem, é que, né, nos estatutos, né, geralmente tem lá o capítulo todo das receitas, né, que são as possibilidades de manutenção, né, de arrecadação de recursos do observatório, e às vezes a gente fica focado só nessa de buscar contribuições, né, de pessoa jurídica, de pessoa física, enfim. Então, assim, bacana o que a MIT colocou para a gente, né, aquela roda toda ali, né, aquela engrenagem toda, que, né, é importante que a gente sempre tenha essa visão de que, né, a busca de mensalidades, vamos dizer assim, né, da contribuição mensal dos nossos mantenedores, é uma das possibilidades, é uma das alternativas, né? É claro, é aquela que a gente vai que talvez seja o caminho mais rápido e mais fácil, né? Como a própria MIT colocou, às vezes, né, buscando fazendo a captação de recursos via editais, às vezes a coisa é demorada, né? É enrolado, né? Deveria fluir muito mais fácil do que, né, do que acontece na prática. Mas a gente também tem que ter essa visão de que, né, quais os outros caminhos e o que a gente está fazendo para se preparar para essa captação de recurso, né? Então, lembrei aqui de um conteúdo até que eu peguei agora, umas 2 semanas atrás, do Leonardo, né, do Sistema OSB, do financeiro, pedindo aquele conteúdo todo também que foi já trabalhado pelo Sistema OSB, a respeito de captação de recursos e de sustentabilidade, que é o próprio diagnóstico de sustentabilidade, né? Não sei quantos observatórios hoje aqui de Santa Catarina já aplicaram, né? Mas aquele diagnóstico, ele também ajuda a dar um norte, né? Do que o observatório já fez ou ainda tem a fazer também para se preparar, para se organizar para essa captação de recursos. Porque às vezes a gente acha que é, né, só o correr atrás e bater na porta, mas precisa, né, a gente precisa estar organizado, preparado, ter uma documentação. Eu gosto de usar um termo que eu lembro que o Ney comentava muito nas reuniões com a gente, né, do observatório ter um plano estratégico, né, de ter algum documento bacana para ser apresentado, né, para a gente se vender, né. O Raul debateu muito sobre isso também nesses encontros de sustentabilidade ali que foram feitos, né, há tempos atrás. Então, claro, né, puxando também o que o Evandro colocou aqui, a questão do relacionamento é fundamental, né, da gente ir nas pessoas certas, né, para poder efetivar essas parcerias. Um ponto que eu gostaria de perguntar, então, para a MIT e para o Mauro, né, para a gente entender como é que os dois observatórios têm feito, como que vocês têm se relacionado com os mantenedores em relação às contrapartidas? O que né, o observatório de Brusque ou de Joinville ganham sendo mantenedores de vocês hoje? Posso... A gente... Como é que eu posso falar? A gente tem as nossas reuniões quadrimestrais, né? Para apresentação do relatório. Tem toda a parte visual. Então, todo o nosso material, ele tem ali a logo dos parceiros. Alguns não gostam de aparecer. Algumas empresas pedem que elas não querem aparecer, porque, enfim, para elas não seria... Não digo não atrelar o nome, mas, né, preferem ser um pouco mais discretas. Mas a gente não tem, assim, uma contrapartida específica, não. Se você contribuir tanto, você vai aparecer assim, 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 assim. A gente fala, vai começar a contribuir, tudo que é material vai estar lá, logo, apresentações, então é basicamente mais essa parte de marketing mesmo, né? Sim, o foco é pela causa, né, Mitch? Ele entende que ele está contribuindo com a causa do observatório. Tanto é, Deise, que essas empresas que não querem aparecer, eles não querem atrair outras pessoas outras entidades para buscar apoio também, sabe? Ali, ó, ajuda o observatório, vou pedir também. Então, eles pedem para não aparecer justamente para não atrair, né? Eles acreditam no observatório e tal, só para explicar melhor essa situação. E como que é lá em Joinville, Mauro? Nessa parte aí que a Mitty falou, de alguns não quererem aparecer, é tudo igual aqui também. Mas eu até acho que o Fabiano pode falar melhor sobre isso, sobre essa coisa aí, porque o Fabiano está mais engajado lá no dia a dia. Agora, quanto a essa parte que a gente falou, é bem igual. Os que contribuem, muitos não querem aparecer, não sei se porque talvez acham que pode se comprometer algum dia, caso a gente não dê certo, ou qualquer problema, não sei, não dá para entender de direito. E outros fazem questão de aparecer, ou não ligam. Né, Fabiano? Sim, sim. Na verdade, como a gente
a gente tem muita pessoa jurídica, claro, pessoas físicas, né? 40% aí são pessoas físicas, essa aí não faz sentido e também eles não querem, né? Como pessoa física, né? E algumas pessoas jurídicas aí realmente não querem aparecer, né? A gente tem aí uma imobiliária aqui de Joinville, não quer aparecer. Ah, por quê? Não, porque eu ajudo a causa, né? Eu sou solidário com a causa, eu entendo que aquilo vai reverter num benefício para a nossa qualidade de vida de Joinville, em geral, e eu entendo que o trabalho de vocês é legal nesse sentido. Então, eu não preciso fazer propaganda que eu estou apoiando vocês. Então, e a gente até tentou fazer alguns cases, por exemplo, de botar o logotipo do cara e começar a divulgar, essa empresa aqui é apoiadora do observatório, né? Mas quando a gente chegava com isso para a empresa, ela dizia, não, a gente não quer aparecer, né? Nesse sentido, né? E a divulgação, para aqueles que querem aparecer, na verdade, é semelhante à Brusque. No nosso material, às vezes a gente faz algum folder informativo e coloca os logos dos mantenedores. Nas nossas reuniões, sempre é divulgado os nossos mantenedores. É nesse sentido. E é uma escolha, né, de quem está apoiando, né, de querer ou não aparecer, né? Então, isso é normal, né? Mas Desculpa, Deise. O que já aconteceu, vamos pegar assim o Cicobi e a Unimed, tá? Eles marcarem com a gente uma reunião específica para a gente prestar conta para eles. Né? Então, esse canal de abertura é garantido, né? No momento que algum mantenedor quiser conversar com a gente, saber como é que tá as contas, os projetos, a gente conversa. Então, geralmente o Cicobi e a Unimed sempre tem uma reunião a mais, assim, particular, para a gente prestar conta específico para eles, do que foi feito com recurso. Eu queria pegar um gancho aqui da MIT, né? O Cicobi, por exemplo, ele não era mantenedor nosso. Aí nós descobrimos que ele mantinha o Observatório Social de Chapecó. Aí nós fomos lá. Peraí, vocês ajudam o Observatório Social de Chapecó e não ajudam a gente? Por quê? Vamos ver, porque a MaxiCred é lá de Chapecó até, né? Aí fizeram uma reunião lá e concordaram dar para nós o mesmo valor que eles dão para o Observatório de Chapecó. Então, essas cooperativas, eles têm verba específica para entidades, para o social, né? Uma parte do lucro que eles têm anualmente deve ser revertido para a sociedade através de projetos. Então, e a gente demorou um pouco para descobrir isso, né? Aliás, até pegamos uma boa prática de um outro observatório para encontrar um caminho para buscar esses recursos também, né? Isso é um outro negócio. Então, assim, só para a gente, vale a pena, né? Vale esse esforço de falar com os gerentes regionais e dessas cooperativas que eles têm um recurso específico para projetos sociais. Aí agora nós estamos com a Cicobi, com a Fiacred e agora estamos chegando no Sicredi, né, Mitch? O Cressol também, talvez. Cressol também. Eu lembro que a conversa com o Cicobi foi assim, o Cicobi quer apoiar um projeto específico ou quer ser mantenedor, quer colocar o dinheiro na conta e a gente distribui. E aí eles preferiram ser mantenedores, não atrelar a um projeto específico. Aqui diferente a Sicredi. A Sicredi, ela faz isso, né, Fabiana? Ela aprova o projeto e tal, e não quer ser mantenedor mensal, esse tipo de coisa. A Cicobi, eu acho que a gente nunca fez contato, não lembro. Parece que uma vez lá, quando falaram que ou é com um ou é com o outro, não entendi bem isso aí. Dá licença. A gente fez um contato com o Cicobi, sim, em 2019, e eles também queriam um projeto específico. E aí nós já estávamos com o Sicredi, com o Observador Mirim, e acabou que o Cicobi ia vir, mas queria um projeto na educação financeira. E nós, na época, não tínhamos. Qual é o banco que vocês trabalham aí, onde você pode depositar a conta do observatório? Dinheiro. O Sicredi. Uhum. Nós estamos abrindo em todas as cooperativas, praticamente, para buscar recursos. Mas tem que ser. É um caminho, né? Como a gente diz, o não a gente já tem, né? Não, porque é o seguinte, eu vou explicar. Assim, a nossa estratégia é o seguinte, né? Eu acho que foi até a MIT que deu essa ideia. Por exemplo, a CIB, o dinheiro da CIB vai para o Sicredi, o dinheiro do CDL vai para, né?
Então, assim, a gente pega os mantenedores e vai distribuindo essa receita junto às cooperativas que a gente vai ter conta, né? E também porque quando a gente faz, uma coisa importante também, quando a gente faz projetos, geralmente eles pedem uma conta exclusiva para receber aquele recurso, né? Então é bom ter essa articulação também. João Luiz, de Floripa, queres fazer alguma pergunta? Fica à vontade, querido. Bom dia a todos, como estão? É um prazer poder escutá-los aqui. Eu sou novo nessa área de voluntariado, tenho poucos meses dentro do observatório, então poder escutá-los é muito engrandecedor. Obrigado pelas contribuições. Que eu queria fazer comentários, primeiro pela a questão da Sicredi. Eu escutando vocês, eu pensei que se a gente poderia fazer um grupo para tentar montar um projeto, quem sabe esse projeto único e sendo colocado dentro das Sicredis regionais, aí a gente tenha mais força para que cada observatório consiga alavancar recursos. O Jaime, que é nosso voluntário e está presente nessa reunião, acho que também poderia nos informar se isso seria possível, que o Jaime faz parte do sistema Sicredi, como depois ele pode explicar melhor, mas quem sabe é uma oportunidade da gente crescer junto. Eu acho que quando a gente faz junto, eu acho que o resultado tem uma possibilidade de ser maior. Pensei também, eu não escutei se comentaram sobre o sistema Unicred, né? O sistema Unicred tem o projeto Somar. Nós estamos tentando recurso no projeto Somar. O projeto Somar, em 2019, já nos ajudou com uma verba. E eu acho que isso daí também é uma opção. E também, novamente, se a gente fizer em grupo esse projeto, pegar um projeto que já seja vencedor, aí, um projeto que tenha resultado, acho que seria muito mais fácil esse trabalho em grupo. Eu queria também questionar Brusque sobre, eu acho que eu vi essa semana no site do Ministério Público o RFLB, se eu não me engano, que é uma distribuição de verbas. Eu acho que eu vi o nome deles como... RBL. Isso, eu sempre confundo. Eu vi um nome no site, mas na relação não estava, mas também, quem sabe, é uma forma de... É mais um projeto que a gente poderia... Deu o microfone. Que a gente poderia buscar recursos em conjunto. E eu queria fazer um comentário, Fabiano, que você falou dos voluntários de engenharia, né? Eu acho que uma das coisas boas, desde que ficou do Caçadores de Bons Exemplos, que é o que a gente tanto conversou, né, de tentar buscar pelo menos uma coisa boa, foi o contato com o Engenheiros Sem Fronteira. Eu não sei se vocês conhecem o Engenheiros Sem Fronteira, mas nós estamos trabalhando, começamos a plantar uma sementinha para fazer uma parceria com eles. Eles gostaram da proposta nossa do observatório. Eles são, como a palavra mesmo diz, são engenheiros, e eles estão interessados em nos ajudar. Isso, assim, é uma sementinha que nós começamos a plantar numa conversa inicial, mas eles estão interessados em nos ajudar em acompanhamentos de obras e análise de editais. Novamente, não tem nada definido, não tem nada acertado, mas, quem sabe, de novo, é uma oportunidade em conjunto de pegarmos as cidades que possuem o Engenheiros Sem Fronteira e tentarmos trabalhar, né? Porque, novamente, eu acho que o observatório, se a gente for pensar individualmente, pegar o que eu fiz aqui e não contribuir, eu gosto muito dessa questão do conjunto, né? Acho que o resultado pode ser muito positivo se a gente pensar dessa forma, assim. Então, eu vou mantê-los informados. Eu peço para depois compartilhar com vocês as etapas que a gente for conversando com os Engenheiros Sem Fronteiras. Eles também fazem trabalhos voluntários, são voluntários.
Me escutam? Caiu aqui para mim, não sei o que aconteceu, desculpa. Ouvindo. Ah, ok, deixa eu voltar aqui. Tá, ok. Então, eu posso ir compartilhando com vocês a evolução dessa conversa, assim. Estamos buscando marcar uma reunião com a presidente local aqui, e eu acho, pensando nessa parte, né, Fabiano, em vez de tirar dinheiro do bolso, se você conseguir uma parceria com pessoas com esse calibre, eu acho que seria de muita valia, né? Mas era isso a minha contribuição, eu acho, minha contribuição não, é eu que estou escutando vocês, aprendendo aqui, né, são só pontos que eu gostaria de levantar, porque eu tenho escutado eu tenho conversado com vários observatórios pelo Brasil aí, e muitos me dizem que talvez não chegue no final do ano, e isso daí é preocupante e deixa a gente triste, porque a gente acredita muito nesse projeto, e eu vejo que a dificuldade é igual para todos, né? Não tem nenhum que a gente diga, eu estou tranquilo, eu estou bem. Então, é complicado a gente escutar essas dificuldades financeiras, a falta de apoio, a falta de voluntariado. Eu e a Adê já conversamos sobre isso, a gente sabe das dificuldades aí. Então, acho que se a gente se ajudar, a gente começar a voltar a trabalhar forte. Um dos trabalhos que a gente vem fazendo aqui hoje é a divulgação, né? A gente ontem postou no Instagram os nossos mantenedores, acho que vai dando essa visibilidade para eles, vai começando a mostrar o trabalho, acho que o resultado tende a ser positivo, né? Mas obrigado novamente pela disponibilidade de vocês, por estarem explicando para nós aí essa riqueza de informações. Espero ter contribuído um pouquinho. Valeu, tchau. Obrigada, João Luiz. Aqui, Jaime, queres falar? Obrigada. Sim, bom dia. Quero agradecer essa oportunidade, aprendendo um monte. Eu sou da área comercial, me abriu um monte de oportunidades aqui, porque eu estou imaginando chegar numa farmácia e dizer, poxa, em vez de você ter que colocar um segurança para não ser roubado, a gente pode apagar esse incêndio antes dele acontecer. Então, desde supermercado, poxa, super contribuidor essa conversa, de vocês tão experientes aí, exitosos nesse projeto. Eu me habilitei na pandemia, até do nosso observatório eu conheço poucas pessoas. Tive a oportunidade de participar em algumas reuniões aqui em Florianópolis, com o João, com o presidente, com o pessoal, mas sobre o que o João falou também, do Sicredi, eu sou delegado da agência CDL já há anos e sempre trabalhei essa possibilidade. Acho que agora a gente, abrindo a conta, claro que é uma exigência que o observatório tenha conta no Sicredi, né? Então, a conta está sendo aberta, o João está providenciando a documentação, e eu concordo que a possibilidade de envolver o gerenciamento, ela pode ampliar nossas oportunidades. Então, eu acho que a gente vai trabalhar isso depois que a conta estiver oficialmente aberta. E agradecer aí muito, que a contribuição está sendo ótima. E fico à disposição aqui em Florianópolis também. E vamos aprender junto aí e potencializar isso. Ainda temos oportunidade de manter essas entidades, né? Eu concordo que está um pouco atenção para isso, em função do que a gente está vendo, o que acontece no Brasil, pelo próprio STF, que foi citado aí, que desmotiva um pouco a gente de buscar a verdade, a honestidade, mas estou lutando para manter isso e que a gente seja vitorioso em continuar podendo defender a liberdade. Um abraço aí, muito obrigado e outra vez.
Obrigada, Jaime. Que bom, né? Você tendo também bastante experiência aí, né? A articulação com essas instituições também pode nos ajudar. E como o João Luiz colocou, o importante é a gente tentar também, né, atuar em rede, atuar, né, num grupo de observatórios, né? Eu lembrei que 4 anos atrás, né, quando a gente iniciou o trabalho do Observatório de Santa Catarina, o SB, né, tinha feito um portfólio, né, dos nossos observatórios de Santa Catarina. E isso, quando a gente junta e vê o que cada um tem feito nas cidades, né, faz aí um documento único para apresentar, né, nesse sentido, né, de ter um plano estratégico, um documento, de apresentar o que nós temos, o que nós fazemos, e é muita coisa. Isso também colabora para essa captação de recursos, né? Porque aí a entidade, a empresa, a pessoa física, enfim, vai observar, nossa, mas, né, tudo isso já está sendo feito, já foi feito, né, nesses anos todos aqui no estado. Então, a gente, sim, tem que ter um olhar muito mais de conjunto, né? Às vezes a gente fica batendo a cabeça, cada um na sua cidade, e a gente pode buscar essas soluções em conjunto, né? O próprio Chu, já agora, né, algum tempo atrás, já tinha feito também a proposta aos presidentes, que quando vão trabalhar, de repente, captação de recursos com alguma entidade, com algum sindicato, com, né, empresas, enfim, né, a gente possa fazer algum trabalho em conjunto, né? Porque, de novo, a gente apresenta o quê? O contexto do estado, né? Não é só a região, mas a gente mostra o que o estado todo está fazendo com todos os observatórios, né? Então, a gente também tem que aproveitar isso. E mais uma reflexão também que eu gostaria de trazer, né, claro, a gente fica às vezes meio desanimado, né, vendo essas questões políticas que ocorrem, enfim, né, e a gente balança com isso tudo, né, e até com a dificuldade, como o Fabiano também colocou, sobre a questão de voluntários, né, e tudo que o observatório vai enfrentando no dia a dia. Mas, né, se a gente perder a esperança, gente, de fazer, né, os nossos observatórios funcionarem, né, como que vai ser daí para frente, né? Então, a gente que já está há alguns anos aí nessa caminhada, né? Nós temos que ser aqueles que vão motivar, que vão plantar essa sementinha, né? Que vai mostrar a paixão para os voluntários que estão entrando, principalmente, né? E trazer novos parceiros, desenvolver esses projetos. Fácil não é, mas eu diria que se fosse fácil, a gente nem estaria aqui, né? Porque assim, ó, coisa fácil, né? Os outros fazem. Mas agora, né, o trabalho que a gente tem realmente é difícil, é árduo, é de articulação, é de relacionamento, é de, né, ficar todo dia ali batalhando, avançando de pouquinho em pouquinho. Mas, assim, né, outro ponto que eu também chamo a atenção, principalmente para quem vai ouvir, de repente, depois dessa gravação, é lembrar que o sistema USB oferece para a gente muita ferramenta, né, muito material, muito conteúdo, né? Talvez a gente também tenha que, né, se esforçar talvez um pouquinho mais, vou dizer até pela gente aqui, né, por mim, pelo Observatório de Santa Catarina, né, da gente parar de organizar um documento legal, de pensar em conjunto essas soluções, né? Então, porque, né, o que é feito pelo sistema USB e a gente não aproveita, quem está perdendo é a gente, né? Então, eu falei ali do diagnóstico de sustentabilidade também, que é uma ferramenta muito boa, né, para a gente organizar a casa, de organizar a documentação, ver o que a gente está fazendo ou não, o que precisa avançar, principalmente, né, quando existe essa troca das diretorias nos observatórios, quando a gente trabalha sucessão, né? Então, não é só contar o lado, né, tá difícil, tem pouco voluntário e estamos com dificuldade de captar recurso, mas o que nós temos de ferramenta em mãos para mudar esse cenário, né? Fácil não é, né? E assim, acho que ninguém tem nenhuma solução milagrosa, mas assim, a gente tem vários caminhos, né? Então, será que lá no nosso plano de ação, lá da nossa diretoria, tem, né, realmente traçado assim mais de uma alternativa ali pensando nessa captação de recursos, né? Então, e a gente busca ajuda, a gente trabalha em rede, a gente trabalha em sistema, né? Não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil todo. E um ponto, assim, eu acho que um dos programas que tem trazido muita visibilidade para o sistema USB, e a gente assim tem que abraçar e participar, é o trabalho da força-tarefa, né? Então, né, eu lembro que, né, no início, lá quando eu participei bastante junto com o Ney, lá em 2020, né, na etapa inicial lá de capacitação, né, e articulando aqui com os observatórios do estado, né, muitos diziam assim, mas é mais um trabalho para o observatório. Não, não é, né, isso é o nosso carro-chefe, é o trabalho de monitoramento, de gasto público, de transparência. Então, assim, às vezes a gente tem que aprender a ouvir mais, né, e de perceber que tudo que está sendo oferecido, né, está vindo para a gente prontinho ali, é a gente, né, usar pelo nosso observatório e colocar em prática, né. Então, alguns pontos que eu quero trazer.
Acho que foi bem bacana, né, as experiências que Brusque e Joinville trouxeram para a gente, né? Então, aqui o Como Nós Faríamos não é só para contar coisa boa e coisa que funciona, mas falar do que não funciona também, né? De falar o quanto é difícil também, né? Então, outro meio de captação que eu lembrei, que é inclusive uma ação que a gente tem aqui pelo Observatório do Estado para buscar, é também a captação junto ao convênio da Celesc, né? Não sei aqui se alguém já participou, né? Antigamente a gente teve uma reunião de presidentes, acho que uns 2 anos atrás, e o Paulo de Itajaí tinha trazido também essa possibilidade, né? De fazer aquele convênio, se cadastrar junto à Celesc, né? Apresentar a documentação lá, tudo certinho, para ter aquele desconto, né? Do consumidor ou da empresa, né? Na fatura de energia elétrica, contribuindo direcionada ao observatório. Então, isso também é uma possibilidade, né? Então, às vezes a gente pensa, né? Se cada cidadão da cidade contribuísse com R$1, né? O quanto a gente arrecadaria, né? Para cada observatório, para desenvolver os nossos trabalhos. E principalmente essa visão de projeto também é muito importante, né? Só vou concluir, Mitty. Né, o que a Mitty trouxe bastante para a gente, né? Porque a gente, claro, está sempre preocupado com aquela questão o quê? Da manutenção do observatório, sem dúvida, né? As contas estão aí, tem que pagar todo mês, né? E eu acho que a pandemia também trouxe muito aprendizado para a gente, né? Da gente perceber que nem sempre a gente precisa ter uma sede física, né? Mas claro que é importante, o momento presencial para os observatórios locais é fundamental, buscar apoio nas entidades, mas também, né, de novo, não vamos nos apoiar só em algumas entidades, né? Foram citadas aqui algumas, às vezes a gente fica batendo na porta da mesma e vai demorar para abrir, talvez nem abra, né? Mas vamos bater na porta de outras, então, né? Buscar articular aí essas conversas, né? Do exemplo do que o Evandro trouxe aí, do que Brusque já realiza, né? Para tentar, eu digo assim, o não a gente tem sempre, todos os dias, quando a gente vai tentar captar um novo mantenedor, um patrocinador de evento, a gente tem o não, né? Mas a gente vai buscar o sim, né? Mitty, queres complementar? Fica à vontade. Não, pensando na Celesc, tem muitos mercados que fazem troco solidário. É uma coisa que a gente está dormindo no ponto aqui em Brusque, já falamos algumas vezes. Eu sei que o Angeloni tem, o Forte tem, de repente ir lá falar com o gerente e falar, ó, mês de, sei lá, agosto, troco solidário vai ser para o observatório. Então, é uma forma que pode surtir bons frutos também. Falando assim de captação, e eu acho que o observatório social como um todo, tá? A gente tem que estar com a casa arrumada. Porque às vezes chega um edital, pode chegar um patrocinador, um apoiador, vai querer ver se a gente é organizado. A gente sentiu isso bastante com a mentoria da Ambev, através do programa Voa, que a gente percebeu, que a gente participou. Claro, nesses 11 anos, existe sim um padrão de conduta, um padrão de atividades do observatório. Mas com essa mentoria, a gente percebeu a importância de estar com as coisas arrumadas. As negativas, direitinho. O que a gente pretende ser, sabe? Ter isso muito bem formatado, para na hora que precisar, não precisar sair correndo, fazendo assim, na loucura. Então, ter a casa bem organizada é bem importante. Bem importante. E tem várias ferramentas, né? Inclusive, assim, um dos parceiros do Sistema OSB, que é o Instituto Humanitar, né? Que desenvolve esses trabalhos aí junto ao terceiro setor, justamente eles ajudam com essas ferramentas aí, né? De gestão de projetos, de planejamento estratégico, enfim, né? Várias coisas aí que auxiliam o observatório ter essa documentação pronta, porque geralmente quando a gente capta por meio de edital, o prazo é curto, né? A maioria dos editais tem um prazo muito limitado, né? Então, se você para daí tentar fazendo a reunião com diretoria e voluntário para escrever o projeto, o prazo já foi, né? Então, tem que ter isso pronto, com certeza. Né? E aí também lembro, né? Temos o quê? Né? Programa 100% eficiente, né? Com todas as suas metas. Então, os observatórios que estão conseguindo, né, manter em dia ali a documentação, né? Todas aquelas metas, né? Os bônus e tudo mais, tá com a casa em dia, né? Tem a documentação organizada. Isso facilita muito nessa hora. Então, assim, a gente tem que entender que muitas das coisas, das ferramentas que o USB nos passa, é para ajudar essa gestão administrativa, né? Para facilitar o trabalho dos observatórios, né? Então, assim, eu tô meio de chata aqui reforçando essas coisas, mas, assim, às vezes a gente deixa de captar porque está faltando alguma coisa de uma tarefa que a gente não fez, né? De algo que já estava ali, tinha, né, para ser cumprido, que tem sido incentivado, né, nas reuniões mensais do USB e a gente não fez, né? Então, é um ponto para pensar também. Fale, Mauro. Só me lembrei de uma coisa, assim, para a gente aqui nem ainda se transformou em
resultado, mas uma coisa que talvez é uma sugestão para todos os observatórios, aqui em Joinville, a gente teve apoio aí do pessoal, do presidente da Câmara, e a gente conseguiu, nós aqui em Joinville somos entidade de utilidade pública, reconhecido pela prefeitura. Então, alguns lugares aí é uma boa coisa também para a gente mostrar para os mantenedores, né, que nós estamos enquadrados nesse campo aí de utilidade pública. Em Joinville, oficialmente, nós conseguimos isso, e é uma sugestão para os outros municípios aí também poderem pedir, sempre ajuda. A MIT talvez deve saber, né? Geralmente os editais pedem, né, MIT? Não sei como é que tá agora nos últimos anos. Eu sei que antigamente até era mais, assim, a procura, né? Por essa questão da OCIP. Acho que mudou até a sigla agora, né? A OCIP hoje não tem mais tanta diferença. Assim. Sim. Muitos dos benefícios de OCIP já estão, assim, valendo para as entidades em geral, assim, quero ter colaboração, parceria. Mas alguns editais pedem, e o que eles têm pedido bastante, deve saber, né, desde a questão dos ODS. É verdade, é verdade. Bastante. É raro ver um edital que não tenha ali, que não peça qual é o alinhamento da entidade com os ODS. Com os ODS, Então, assim, ó, o bacana é que a gente já sabe que no ano que vem, né, o Sistema USB vai trabalhar muito forte aí a Agenda 2030, né, mas é algo para os nossos observatórios já estarem antenados, né, porque hoje todos estão falando essa linguagem. Quando você vai falar com uma empresa, né, que você está alinhado, né, contribuindo para os indicadores, para as metas de objetivos de desenvolvimento sustentável, opa, já está falando uma linguagem que ele já está ligado também, né? Então, é bem importante os observatórios, né, darem atenção a esse ponto dos ODS, com certeza. Né? Gente, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Desde o João Luiz ele perguntou sobre o FRBL, né, Fundo de Reconstrução. É verdade, sim. O Fundo de Recursos de Bens Lesados, sim. Fazia parte do conselho, nunca mais recebi nenhum convite para participar de reunião, porque temos um prazo de... é? Não, então, assim, ó, num primeiro momento, nós acreditávamos que a gente só poderia mandar projeto quando fosse aberto o edital, né? Mas consultamos lá o responsável, né? O Luciano, que é o secretário, e ele nos deu uma resposta que eu não sei, eu vou botar a MIT numa fria agora. MIT, como é que funciona isso? Não, a gente pode sim apresentar projeto. Pode apresentar projeto. Mas indiferente do prazo, então, indiferente do edital estar em aberto? Ele não atrelou, porque eu fiz essa pergunta, né? Apresentar projeto para o fundo, tá atrelado a edital, ou a gente pode apresentar? Ele falou, não, pode apresentar. Olha, isso é uma grande novidade para os observatórios, né? Que a gente realmente tem que aí correr atrás e tentar, né, Evandro? Então, hoje o saldo dessa conta é milionária, o saldo dessa conta, né? É em torno de 40 milhões, né? E é só para projeto. Quem mais ganha é Polícia Militar, é Bombeiro, é Polícia Civil, é Perícia, entendeu? É órgãos públicos. E eles, até o presidente, ele sempre fala que a gente tem que oportunizar para as entidades também, as ONGs também, usufruírem desse recurso, né? Porque ele é justamente para reparar um dano causado por alguma empresa. Sim. Eu vou pesquisar e pedir alguma ajuda para a MIT, então, de repente, para a gente levantar e até passar um e-mail para todos os observatórios para passar essa informação, né, que é bem importante. Isso aí eu lembro até que foi também uma sementinha que foi, né, há 4 anos atrás, o Ney tinha vindo para Floripa e eu fui junto com ele, não lembro mais quem que estava junto nessa reunião com a gente, né, se era o Evandro, se tinha mais alguém ali de Floripa junto, mas a gente foi lá ter reunião com o pessoal desse fundo ali no Ministério Público, e aí eu lembro que ficou aquela coisa no ar, assim, né, de, temos que pensar em alternativas para que, né, os observatórios realmente possam captar esse recurso, né, porque até então estava atrelado só a abertura dos editais, né, e esses dias, se eu não me engano, acho que o Jean perguntou numa reunião, ele disse, será que não tem edital lá do fundo do Ministério Público aberto? Daí eu disse, tem que falar com a MIT e perguntar. Então, agora a gente sabe que teve novidade aí. Rony, fica à vontade, Rony.
Olá, bom dia. Bom Eu estava dia. quietinha aqui ouvindo, aprendendo muito, feliz com a forma como vocês estão conduzindo. Achei super bacana, ou como nós faríamos. E eu me lembrei, até escrevi aqui no chat, que um pouquinho antes da pandemia, a gente apresentou 2 projetos para o Dr. Naspolini, na época. Depois do Naspolini, na verdade, teve mais um que agora não estou me lembrando o nome dele, não sei se ele continua no Centro de Moralidade Administrativa. Trocou e a gente tem contato com ele pela rede de controle aqui. Eu não estou Tá, lembrando agora o ok. nome, mas eu sei que trocou, sim. Foi apresentado para ele 2 projetos, um sobre obras e outro sobre transparência, se eu não me engano. E só que daí não foi liberado porque já iniciou a pandemia e tinha aquela resolução, né, do CNJ que todos os fundos deveriam ser direcionados para atendimento à pandemia, né? Eu tenho os 2 projetos escritos, se vocês querem, só que daí teria que ser apresentado pela USB Santa Catarina, né, que atendesse a todos os observatórios, né? Inclusive tinha previsto no recurso um repasse para cada um dos observatórios mensal, se eu não me engano, R$1.000 mensais para pagar um estagiário ou algo que o observatório precisasse para atender aqueles projetos. E eram projetos que interessavam ao Ministério Público, que era, por exemplo, acompanhamento de obras paralisadas, né? Então, talvez pudesse voltar com esses 2 projetos, adaptar, certamente, atualizar, sendo apresentado pelo SB Santa Catarina e com recurso destinado a cada um dos observatórios que se interessassem a participar daquele projeto. O Rony, um grande abraço aí, saudade de você. Oi, bom dia. Bom dia. É o seguinte, ó, como eu participo lá, existe muita aderência para projetos relacionados à saúde e à educação e ao meio ambiente. Que eu vejo assim, né? Essa outra atividade, eu acho que vai ter chamar bastante atenção, porque é uma briga constante do Ministério Público, né, com relação a monitoramento porque a maioria dos custos, né, que a gente acaba aprovando lá é para fazer perícia de uma obra mal construída, de uma obra superfaturada, né? Eu participo disso, até já fiz algumas relatórios em relação a isso. E eu acho bem viável mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente deve retomar isso. E lá é super formal, assim. Se cumprir os requisitos, entra no corredor ali para aprovação. Certo. Nunca vi alguém assim, não concordo, nunca vi. Até porque tem dinheiro sobrando, né? Maravilha, então, eu passo para a Deise esses 2 projetos, e aí vocês encaminham lá, ou adaptam, né, atualizam, vê com a forma que vocês querem trabalhar isso, tá bom? Tá bom. Mitch, você dá um help também, né, Mitch? Tenho, passando aqui a resposta do Luciano, que foi o secretário que me respondeu, tem um modelo, na verdade, de projeto, com todos os itens ali que eu posso enviar para vocês para ver se falta alguma coisa, se está tudo claro, e a gente adapta, né? Eu já trabalhei também com captação de recurso, né? Antigamente na minha cidade também, então tem, né? São campos básicos aí que tem que atender, e aí, né, como a Mitch trouxe, né, trazendo também às vezes coisa de ODS, algumas novidades agora, né, nesses últimos editais. Então a questão é ter, né, a coisa organizada, apresentar um projeto consistente. E assim, ó, o que a gente mais ouve, né? Recurso tem, falta a gente achar, né, a oportunidade de encaixar o projeto no lugar certo onde o recurso vai ser destinado, né? Então vamos aproveitar. Eu acho que, desculpa, Deise, estrategicamente era bom o SB Santa Catarina apresentar em nome de todos, né, e com algum recurso destinados para cada um, porque se cada observatório apresentar seu projeto, um vai concorrer com o outro. É verdade, né? É verdade. Então, assim a gente capta mais, né, e distribui. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Já vou conversar com o Chu depois e vamos botar a mão na massa, então. Bora lá, então. Obrigada, Rony. Bom dia para vocês todos. Bom final de semana. Obrigada. Adorei matar a saudade virtual aqui. Pelo menos virtual agora, né? Gente, mais alguma colocação, né? Mais alguma pergunta, alguma contribuição? Teri, Newton, temos alguns colegas aqui nos ouvindo.
OSB de Farroupilha também está aqui. Bom, eu só gostei de ter participado, espero ter contribuído de alguma coisa. Muito obrigado, desejo um bom final de semana para todo mundo. Com certeza, Mauro. Eu vou procurar o pão de queijo aí, que eu fiquei com vontade de comer o pão de queijo. Você falou que é mineirinho, olha, é o melhor desse. Então tá bom. Valeu. Obrigada, Mauro. Mitch, super obrigada também pela tua participação, sempre contribuindo com a gente. Evandro, queres dar umas palavras aí para a gente encerrar? Está comendo pão de queijo, Evandro? Não, acabei de botar um petisco na boca aqui. Só agradecer, né? Pô, foi engrandecedor para mim, acho que para todos nós aqui. Eu acho que a gente sente essa falta de união, de interação entre os observatórios, até para renovar a nossa fé, a nossa crença, né? De que esse projeto vai valer a pena e vai mudar o nosso país aí, tá certo? Conte comigo, estou sempre à disposição. Eu tenho pouco tempo assim, mas o que eu tenho, vou me dedicar sempre para melhorar aí o que a gente puder, né? Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito bacana aqui, né, Mitch? Uma família, está muito, muito harmoniosa, isso daí dá resultado fantástico. Grande abraço a todos, né? E bom fim de semana. Inveja de Brusque, vamos cooperar, vamos chegar junto também. Vamos lá, vamos lá. Valeu, Evandro. Isso aí. Um abração a todos aí. Oi, Cirlei, tudo bem? Cirlei, a saudade também, Cirlei, faz tempo, hein? Gente, então, né, a gente vai encerrar a gravação, vai disponibilizar no YouTube. Se quiserem depois compartilhar com as diretorias, com os voluntários de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Valeu. Um abraço. Obrigada. Um abraço, bom almoço, bom fim de semana. Igualmente.